Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de biologia, avançando no conteúdo aí. Nossa aula de hoje, meninos, é sobre biomas mundiais, tá? É um conteúdo que vocês já viram por diversas vezes, né? Não só em biologia, geografia também. Então a gente vai trabalhar, é um conteúdo bem teórico, né? A gente vai trabalhar aí, não precisa muito entendimento e nem muito aprofundamento, é justamente o que o nosso material traz, é o que vocês devem saber. Tá? Então, a nossa biosfera ela tem três tipos de biomas. Os terrestres, que são chamados de epinociclo, o marinho, talassociclo, e o de água doce, liminociclo. Tá? Bioma nada mais é do que uma grande porção de terra com características específicas, tanto bióticas quanto abióticas, certo? Então, começando aqui, a gente começa a trabalhar lá de cima, lá perto do Círculo Polar Ártico. O primeiro bioma que nós temos aqui é a tundra, né? É um bioma aí extremamente frio, a maior parte do ano ele fica congelado, né? É bem próximo aí ao Polo Ártico, ao, Canadá, ao norte do Canadá, Europa, na Ásia. Nós temos aí um ambiente extremamente difícil de vivência, né? A tundra ela é bem assim limitada. Os animais que sobrevivem lá são animais que têm extremas adaptações, né? Até porque lá nós temos um processo de seca fisiológica. O que é a seca fisiológica? O congelamento da água do solo, né? O solo congela e a água também congela, né? Formando o que nós chamamos aqui, ó, de permafrost, que é uma camada de terra sempre congelada, né? A maior parte do tempo esse ambiente ele passa totalmente embaixo da neve. Os verões são bem curtos, tá? Mas não conseguem descongelar, certo? Os verões eles não conseguem descongelar. Então nós temos uma pequena biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. A nível de vegetação, nós não temos árvores de grande porte, né? Uma vegetação arbustiva, principalmente musgos e líquens, pequenas gramíneas, tá? As árvores de grande porte, as raízes não conseguem penetrar. Os animais também são animais bem específicos, né? Musaraños, lebres, roedores, lobos, raposas. Alguns deles ficam em transição entre a tundra e a taiga, tá? Somente na época do degelo nós temos aí insetos. Na época gelada nós não temos insetos, nem anfíbios, né? Também não temos répteis, obviamente, né? Lembrem que tanto o anfíbio quanto o réptil são animais de sangue frio, eles se adaptam com a temperatura ambiental. Então, por isso que nós não temos esse tipo de fauna lá, tá bom? Logo abaixo da tundra, né? Nós temos aqui a taiga. A taiga ela já é um ambiente, certo? A taiga ela já é um ambiente bem mais biodiversificado, né? Nós temos aí uma parte do ano congelamento, mas nós temos o degelo total, né? Nós também chamamos a taiga de florestas de coníferas ou floresta boreal. Nós temos aí ela, né, digamos assim, no verão tendo 21 graus, certo? Ou seja, já tem uma temperatura considerável para um degelo e uma maior biodiversidade, tá? Antes de falar da taiga, eu vou voltar aqui na tundra. A tundra é um dos grandes reservatórios de carbono, né, da Terra. Por quê? De dióxido de carbono. Por quê? Porque os animais que morrem lá na tundra, eles geralmente não se decompõem. Então, não existe aí uma liberação de gás carbônico pela decomposição, tá? Então, o que acontece? Eles ficam lá praticamente preservados. Com o aquecimento global, isso está mudando, tá? Isso muda um pouco, né? Acontece sim, já está acontecendo uma liberação, né? Também está a exploração do petróleo, certo? Também está alterando muito a tundra, tá? Desculpa, eu não estou falando da taiga ainda, estou falando da tundra, tá? Desculpa, certo? E está sendo bem poluído, causando aí principalmente o desequilíbrio dos grandes animais, símbolos desse bioma, que é justamente o urso polar, tá? Vem morrendo, né? Emagrecendo, provocando morte
e assim por diante, tá bom? É um ambiente frágil. A tundra, apesar da sua dificuldade intervida, é um ambiente frágil. Qualquer adaptação promove grandes impactos, tá bom? Bom, então voltando aqui para a taiga, como eu disse para vocês, se localiza abaixo da tundra. É um ambiente onde nós temos aí um degelo bem mais eficiente. A temperatura no verão chega a 21 graus Celsius, também chamada de floresta de conífera ou floresta boreal, tá? Já tem uma biodiversidade bem maior. A vegetação já tem árvores de grande porte, como por exemplo, coníferas, né? Abetos, certo? Que são adaptados a sobreviver nesse ambiente, né? Por exemplo, eles têm folhas aciculadas, que são folhas em forma de agulha, para que os estômatos eles fiquem, né, dentro de criptas para evitar a perda de água por transpiração, justamente porque também existe a seca fisiológica. Uma parte do ano essa água se congela no solo, tá? Os animais já têm uma diversidade bem maior, né? Nós já temos aí aves em grandes quantidades, né? Nós já temos aí também mamíferos de porte considerável, né? Alguns animais dividem aí a taiga com a tundra, que é o caso de lobos, de ursos, coelhos e assim por diante. A taiga é um meio ambiente que ela foi bastante destruído, tá? Principalmente pela exploração madeireira. Nós temos ali na Rússia uma grande e intensa exploração madeireira na taiga. Então, elas são, digamos assim, um ambiente que tem uma renovação difícil, tem um tempo muito longo para que ela se recomponha, e a exploração madeireira lá acontece de uma forma meio indiscriminada. Tá certo? Floresta temperada decídua, né? Também conhecida como floresta temperada ou floresta caducifólia. Já está num ambiente bem mais quente, porém, nós temos a grande característica da floresta temperada, as 4 estações bem definidas. Se localiza aí na América do Norte, Europa, Rússia, China, Japão, Austrália e Nova Zelândia, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, né? No caso da vegetação, nós temos aí a vegetação com uma floresta caducifólia, né? Ou seja, de folhas caducas. Por quê? Porque esse tipo de vegetação, eles perdem as folhas no período de outono e de inverno, justamente por conta da seca fisiológica, que é justamente, né, o congelamento da água que nós temos no solo. Uma vegetação bem mais rica, né? Nós temos aí grandes exemplares como carvalho, faia, bétula, freixo, nogueira, né, castanheira, tá? Nós também temos flores específicas e silvestres como jacintos, musgos, cogumelos, samambaias, né? Então nós já temos uma diversificação. Quanto mais calor nós tivermos, maior a diversificação, tanto em fauna quanto em flora. Já os animais também são animais adaptados, né? Alguns dos representantes da floresta temperada, eles promovem a hibernação, né? Que é justamente períodos inativos alternando com períodos ativos. Então, nós já temos cervos, esquilos, guaxinins, ratos, salamandras, salamandra que é um anfíbio, serpente que é um réptil, tá? Insetos, ou seja, o calor chegando aumenta a biodiversidade, trazendo principalmente os animais de sangue frio, que é o caso de anfíbios, répteis, e os insetos também vão estar presentes aí, tá bom? É uma floresta, como eu disse para vocês, que também vem sendo reduzida, né, pelo fato do desmatamento por conta da madeira e também pelo fato, digamos assim, da invasão humana no habitat para a construção de casas, tá? E a maior parte das florestas que nós temos, principalmente aqui no hemisfério norte da América, né, na América do Norte, elas já foram desmatadas e elas já estão no segundo crescimento. Então, hoje, nós temos aí alguns parques ambientais que ainda conservam uma mata nativa, mas a maior parte já foi degradada pelo ser humano. Tá bom? Florestas tropicais,
Agora a gente já começa a entrar no nosso padrão, né? Nós já temos aí uma floresta próxima à linha do Equador, certo? Também conhecida como floresta tropical pluvial. Estão presentes aí na América do Sul, América Central, África, Austrália e Ásia. Né? É um ambiente com uma grande pluviosidade. Né? Nós temos aí... A principal característica da floresta tropical é o ambiente quente e úmido. Veja aí que é uma umidade média em torno de 88% e ocorre aí, né, 660 milímetros de precipitação, 660 centímetros de precipitação por ano, é muita coisa. Eu não estou falando de milímetros, estou falando de centímetros, tá? Que é mais ainda, o volume é bem maior, tá? Tem como ser característica, né, o pulmão da Terra, porque é onde ocorre basicamente a intensa troca gasosa, né? Ocorre basicamente aí a reciclagem e mesmo a produção de oxigênio. A nível de vegetação, nós temos árvores de todos os tipos, né? Nós temos 3 docéus, que nós chamamos, né? O dossel superior, que são árvores aí de 40 metros ou mais, o subbosque, que são árvores, né, medianas aí até 10, 12 metros, e o chão da floresta, que são árvores, né, digamos, arbustos de menor, digamos assim, tamanho. Nesse grupo de floresta, pessoal, nós temos aí uma intensa decomposição. Na maioria das vezes, o solo das florestas, eles são pobres. O que faz com que eles se tornem ricos é a decomposição da matéria orgânica que há nesse ambiente, tá? Então, nós temos aí uma grande decomposição, por isso a umidade e o calor, tá? Por conta da decomposição. A nível de animais, nós já temos aqui todos os tipos de animais, né? Mamíferos, insetos, répteis, anfíbios, aves, né? Nós temos aí também peixes em grandes quantidades, né? Porque nós já temos na floresta tropical uma grande quantidade de rio, tá bom? Esse tipo de floresta também vem sendo, digamos assim, danificada pela ação humana, não tem como, né? Além da extração mineral, a extração agora de resíduos vegetais, de insumos vegetais, tá? E do desmatamento também para a questão da agricultura, né? E da pecuária de extensão, tá bom? Como eu disse para vocês, a floresta tropical, ela tem aí um setor muito forte, que é o setor de insumos vegetais, né? Que são substâncias que são extraídas das plantas e utilizadas na indústria de medicamentos, tá bom? Pradarias, localizadas aí abaixo, também conhecidas como campos, né? Aqui na nossa América do Sul, no Rio Grande do Sul e na Argentina, são chamadas de pampas, né? E na Ucrânia e na Sibéria são chamadas de estepes. É um ambiente onde nós temos aí estações bem definidas, com uma pluviosidade já bem menor, mas existe uma chuva, né, considerável, em torno de 60 centímetros por ano, tá? O principal tipo de vegetação que nós temos é gramíneas e girassóis, é basicamente pastagens. Os animais que nós temos são animais de pequenos portes, né, como hamster, marmotas, alguns carnívoros como lobos, coiotes, raposas, né, insetos e aves. Avestruz e ema também estão presentes nesse processo, ok? Beleza? Bom, a nível de ecologia, esse ambiente ele também vem sendo utilizado, principalmente na agricultura e na pecuária. Por quê? Porque ele tem um solo muito plano. Ele torna muito fácil o cultivo do solo, tá? Principalmente aí na agricultura de trigo, né? Plantação de trigo, certo? E na pecuária extensiva, tá bom? Então é o que nós chamamos aí de pradarias. Savanas é um ambiente bem parecido com as pradarias, no sentido aí de ambiente, de vegetação. Desculpa. Localiza aí na África, na Ásia, na Europa, na Austrália e nas Américas. Né? Principal característica da savana são pastagens, né? Principalmente pastagens. A savana, elas abrigam, principalmente as savanas africanas, abrigam aí animais de grande porte. Nós temos algumas árvores de grande porte, como acácias,
né? Nós temos aí os baobás, que são árvores milenárias, enormes, né? As acácias são árvores de grande porte que possuem aí raízes profundas, casca grossa, né? E folhas espinhentas, também porque lá o sol é bastante intenso por conta dessas plantas, essas folhas espinhentas, né? De pequeno porte a nível de área foliar, para evitar a perda de água por transpiração, tá? Os animais, como eu disse para vocês, é exuberante, né? Os maiores herbívoros do mundo se localizam na savana, como elefantes, como girafas, carnívoros também de grande porte, como leões, leopardos, né? Hienas, enfim, as savanas elas possuem uma biodiversidade muito exuberante. Além de aves, nós também temos muitos insetos, répteis, tá? Já não tem tanto anfíbio, porque já não tem tanta água disponível, tá bom? Bom, a savana, ela, digamos assim, tem aí até uma certa preservação pelo ambiente, né, inóspito, onde não pode ser muito utilizado para agricultura nem pecuária extensiva, tá? Então, assim, ainda é um ambiente consideravelmente, digamos assim, conservado. Porém, já está, né, na África, já está dando início ao processo de cultivo de pastagem e gado na savana. Então, possivelmente, com o passar do tempo, a degradação vai ocorrer em maior quantidade. Tudo bem? Bom, desertos, o próprio nome já diz, né? São ambientes totalmente inóspitos, né? Com uma biodiversidade muito reduzida. Nós temos 3 tipos de deserto: deserto arenoso, Saara, deserto salino, o Atacama, e os desertos gelados, né, como o da Antártica e da Groenlândia, tá? Mas todos eles têm em comum, né, digamos assim, fatores ambientais adversos para a vida. Então, nos arenosos são muito quentes, né? Nos frios são muito frios, no salino é muito sal. Obviamente, né, nós temos aí condições bem adversas. A pluviosidade é muito pequena, né? 15 centímetros anuais, e olha lá, não quer dizer que chova no deserto inteiro, tá? Então, isso faz com que seja um bioma bem, digamos assim, restrito. Nós temos aí na vegetação, principalmente as plantas adaptadas a um clima totalmente seco, como cactos, né? Árvores de pequeno porte, com raízes profundas. Todos os animais e vegetais que vivem no deserto são adaptados para sobreviver neles. Possuem adaptações específicas, tá? Tanto animais quanto vegetal. Vegetal nós temos aí répteis, insetos, né? Alguns mamíferos, anfíbios já não existe, né? Só se acontecer em pequenos oásis, caso contrário, nós não temos anfíbios, tá bom? Ecologia, né? A maior parte do deserto não é utilizada para qualquer tipo de situação agropecuária, né? A maior parte do deserto ele é utilizado ou para mineração, certo? Ou para o turismo. Até as pastagens são bem diminuídas, tá? Então ainda é um bioma bem preservado. Ok? Beleza? Qualquer dúvida sobre biomas, pode me perguntar no privado, sem problema algum. Biomas aquáticos, como eu disse para vocês, nós temos 2. Talassociclo, que é o ambiente, né, de água salgada. Isso já caiu na UEMA, tá? Talassociclo é um ambiente de água salgada e o liminociclo é um ambiente de água doce. O talassociclo, que é formado aí pela água salgada, mares e oceanos, né, ele é dividido aí de acordo com as suas zonas de profundidade. Então, nós temos plataforma continental, que é a parte mais costeira, né, que tem profundidade até 200 metros. O talude continental, ou zona batial, de 3 a 5 mil metros. Zona abissal, acima de 5 mil metros. Zona adal, acima de 6 mil metros. Tá? Nós temos aí a distribuição, né, das espécies em 2 domínios. O pelágico, certo? Que é o mar aberto,
né? Depende muito da luminosidade, temperatura e pressão. E o bêntico, né? Que é o domínio aí onde nós temos organismos sésseis, bentônicos ou de vida livre, tá bom? Isso aí, nós já temos aí uma região mais profunda. Quais são os organismos que nós encontramos nesse domínio? Plâncton, né? Todo mundo já ouviu falar do plâncton. Plâncton são organismos microscópicos, tanto zooplâncton quanto fitoplâncton. O fitoplâncton é justamente a base da cadeia alimentar marinha, são os produtores, né? Eles são, digamos assim, organismos que são levados pela água, não tem uma movimentação, tá bom? O nécton, organismos nectônicos são aqueles que nadam ativamente, tartarugas, peixes, tá? Mamíferos, certo? Répteis, quando neles existem, moluscos, e o bênton, que é o grupo de animais que vivem fixo, né, no substrato, certo? Ou, digamos assim, tem uma locomoção muito reduzida, né? Os animais bentônicos, eles podem ser os filtradores, né, e os comedores de sedimentos, algas, quinidários, poríferos, equinodermas, são exemplos de animais bentônicos. Geralmente os bentônicos ou eles vivem fixos ou eles vivem sob o substrato, tá bom? E para a gente finalizar, né, um ambiente de água doce, que é conhecido como liminociclo, né, que são os biomas de água doce, rios, lagos, oceanos, desculpa, oceanos não, estou viajando, rio, lago, açudes, né, charcos, pântanos e assim por diante, tá bom? E nós dividimos o liminociclo em duas partes. Águas lênticas, né, são aquelas com pouco movimento, açude, lagos, lagoas, charcos, né? Tem uma divisão de temperatura na água, né? E os organismos que ali vivem também são distribuídos diferente por conta da luminosidade, da temperatura. E as águas lóticas, que são as águas de movimento, são aquelas águas de rios, né? Águas mais de corredeiras, tá bom? Beleza? Valeu! Tudo de bom? Qualquer coisa vocês podem me procurar no privado. Não se preocupe, é uma parte bem teórica mesmo, tá? É uma coisa bem teórica que não cai com uma grande incidência no vestibular. Mas aí é interessante vocês terem uma noção de cada bioma, tudo bem? Beijão, até a próxima, até mais!